Na década de 1960, engenheiros da Boeing enfrentaram um desafio impossível: construir uma aeronave 2 vezes maior do que qualquer uma que já voava. O resultado mudaria a aviação para sempre. Você está olhando para o Boeing 747, o Jumbo que revolucionou a maneira como cruzamos oceanos. Mas o que você não vê são os segredos notáveis escondidos sob sua pele de alumínio. Como um avião, projetado para se tornar obsoleto em poucos anos, acabou se tornando uma das aeronaves mais icônicas da história. E por que essa maravilha da engenharia quase levou à falência a empresa que a construiu? A Rainha dos Céus guarda histórias que até mesmo os mais dedicados entusiastas da aviação raramente ouvem, desde capacidades ocultas até feitos que quebram recordes e parecem impossíveis mesmo para os padrões atuais. Estou prestes a revelar 10 segredos extraordinários dos 47 que vão transformar a sua visão sobre essa aeronave lendária. E acredite, o mais surpreendente não é o que você imagina. Segredo 1. O ícone acidental. A característica mais reconhecível do 747, aquela corcova icônica, na verdade, não foi projetada para passageiros. Quando os engenheiros da Boeing começaram a idealizar o 747 nos anos 1960, acreditavam que as viagens supersônicas tornariam os jatos convencionais obsoletos em poucos anos. O 747 foi concebido principalmente como uma aeronave de carga que poderia ser rapidamente convertida quando a demanda por passageiros inevitavelmente desaparecesse. Aquele distinto convés superior foi projetado para permitir que toda a seção do nariz da aeronave se abrisse para o carregamento de cargas. O cockpit foi elevado acima do convés principal unicamente por razões práticas, para ficar fora do caminho durante as operações de carga. Mas aqui está o que realmente é fascinante. Essa decisão de design temporária criou uma das experiências de passageiro mais incomuns da aviação. No 747, você podia realmente se sentar na frente dos pilotos. Aqueles assentos no nariz do convés inferior colocam os passageiros ainda mais à frente do que a tripulação de voo, proporcionando uma perspectiva que nenhum outro avião comercial consegue igualar. Pense nisso por um momento. Enquanto na maioria das aeronaves os passageiros sentam-se atrás do cockpit, os viajantes do C-47 que conseguiam os cobiçados assentos no nariz vivenciavam decolagens e pousos a partir de um ponto de vista que nem mesmo os pilotos podiam desfrutar. O que era para ser um compromisso temporário tornou-se o perfil marcante da aeronave, instantaneamente reconhecível em qualquer lugar do mundo. Segredo 2. O Supersonic, Subsonic. Você ficaria surpreso ao saber que, apesar de ter mais de 50 anos, o 747 ainda é a aeronave comercial subsônica mais rápida em operação hoje. Jatos modernos como o Boeing 787 Dreamliner e o Airbus A350 superam o 747 em eficiência, alcance e tecnologia. Mas nenhum consegue igualar a velocidade bruta do Jumbo. O 747-400 e o 747-8 voam em cruzeiro a Mach 0,85, ou seja, 908 km em altitude. Para comparação, a maioria das aeronaves atuais voa por volta de Mach 0,8. Essa diferença pode parecer irrelevante, mas em voos transoceânicos resulta em uma economia de tempo significativa. Isso ficou dramaticamente evidente em fevereiro de 2020, quando um 747 da British Airways pegou uma poderosa corrente de jatos sobre o Atlântico Norte. O resultado? Uma travessia de Nova York a Londres em apenas 4 horas e 56 minutos, quebrando o recorde anterior de voo subsônico e se aproximando das velocidades do supersônico Concorde. Isso levanta uma questão intrigante. Como engenheiros da década de 1960, usando réguas de cálculo e túneis de vento, projetaram uma aeronave que nem mesmo competidores modernos auxiliados por computador conseguiram superar em velocidade? Segredo 3. A missão de resgate aéreo. A verdadeira capacidade do 747 foi revelada durante um voo extraordinário que reescreveu os recordes da aviação enquanto salvava milhares de vidas. Em maio de 1991, a Etiópia mergulhava em uma guerra civil. Em uma janela desesperada de 36 horas, Israel lançou a Operação Salomão para evacuar judeus etíopes. Mas como transportar milhares de refugiados pelo continente africano em apenas algumas horas? A resposta foi o 747. A El Al Airlines retirou a maior parte dos móveis internos de um C-400, criando uma carcaça aérea vazia. O que aconteceu em seguida desafia a crença. 1.088 pessoas embarcaram naquela única aeronave, mais que o dobro de sua capacidade normal, estabelecendo um recorde que permanece até hoje. A tripulação teve que realizar cálculos complexos para levar em conta essa carga inédita de passageiros, e surpreendentemente, esse número ainda aumentou durante o voo, quando 2 mulheres deram à luz. Isso não foi apenas um triunfo humanitário, foi a prova de que o projeto estrutural dos 47 tinha capacidades além do que qualquer um havia imaginado. Quando vidas estavam em jogo, o Jumbo respondeu de maneiras que nenhuma outra aeronave poderia.
Você já se perguntou que outras capacidades extraordinárias podem estar embutidas nos aviões em que você voa? Segredo 4. A obra-prima analógica. O que você faria se deparasse com 971 botões, medidores e luzes, e todos eles fossem importantes? Essa era a realidade dos pilotos do 747 quando a aeronave entrou em serviço. Antes da era dos cockpits digitais e dos sistemas eletrônicos, voar o jumbo exigia 3 profissionais habilidosos trabalhando em perfeita harmonia. O piloto e o copiloto comandavam os controles de voo, enquanto um engenheiro de voo dedicado gerenciava uma série de sistemas críticos: transferência de combustível, geração de energia elétrica, pressurização da cabine e controle ambiental. Cada posição exigia treinamento especializado e integrava uma orquestração complexa. O cockpit do C-47 não era apenas tecnicamente exigente. Ele criava uma cultura única. Em voos transoceânicos, as tripulações desenvolviam rituais e camaradagem que muitos dizem ter se perdido na era digital. Havia algo profundamente humano na interface mecânica entre esses aviadores e sua imensa máquina. Os pilotos que dominavam o 747 conquistavam um respeito especial nos círculos da aviação. Para muitos, a certificação na Rainha dos Céus não era apenas um marco profissional, era o auge de suas carreiras como pilotos. Os pilotos modernos, que operam sistemas computadorizados, podem achar difícil imaginar a conexão tátil que seus predecessores tinham com essa incrível máquina. Cada movimento de botão e leitura de instrumento fornecia um retorno direto, que os ligava intimamente aos sistemas da aeronave. Segredo 5. A aposta audaciosa. Em 1966, a Boeing assumiu talvez o maior risco corporativo da história da aviação, apostando todo o futuro da empresa em uma aeronave que muitos consideravam impossível de construir. A dimensão do que eles tentaram era impressionante. O 747 exigiria mais de 6 milhões de peças individuais, 171 milhas de fiação, 5 milhas de tubulação, 75 mil desenhos de engenharia. Nenhuma instalação existente poderia acomodar a construção de algo tão imenso. A solução da Boeing? Construir o maior edifício, em volume, da Terra, a fábrica de Everett, no estado de Washington. Com 398 mil metros quadrados, ela continua sendo o maior edifício do mundo em volume até hoje. Isso não era apenas engenharia, era uma façanha logística monumental. A equipe que tornou isso possível se autodenominava Os Incríveis, trabalhando 24 horas por dia, muitas vezes solucionando problemas nunca antes enfrentados. Considere isto: todo o programa de desenvolvimento, desde o conceito até o primeiro voo, levou apenas 28 meses. Esse é um prazo que seria considerado impossível até para uma aeronave muito mais simples hoje. Se o 747 fracassasse, a Boeing estaria financeiramente arruinada. O programa custou mais de 1 bilhão em valores da década de 1960, equivalente a cerca de 9 bilhões hoje. Para contextualizar, isso representava mais do que todo o valor líquido da empresa na época. Isso não era apenas um novo avião, era uma aposta total em transformar a aviação global. Exploramos alguns aspectos notáveis do 747, mas os segredos mais extraordinários ainda estão por vir. Antes de continuarmos, estou curioso: você já viajou em uns 47? Compartilhe um comentário abaixo com sua memória sobre essa aeronave icônica. Agora, vamos descobrir por que a característica mais distintiva do C-47 quase não existiu. Segredo 6. A Revolução Redesenhada. O 747 que conhecemos quase teve uma aparência completamente diferente. Joe Sutter, o engenheiro-chefe da Boeing, originalmente idealizou um verdadeiro design de 2 andares, 2 níveis completos de passageiros ao longo de todo o comprimento da aeronave. Em teoria, isso maximizaria a capacidade de passageiros mantendo a fuselagem mais curta. Mas havia um problema crítico: os regulamentos de segurança. As exigências da FAA estipulavam que qualquer aeronave comercial deveria permitir evacuação total em 90 segundos. Os engenheiros rapidamente perceberam que evacuar 2 andares completos pelas saídas limitadas seria virtualmente impossível numa emergência. Isso forçou uma reformulação radical. O convés superior completo foi descartado, restando apenas o nível superior parcial que reconhecemos hoje. O que começou como um compromisso acabou criando a silhueta icônica do 747. Curva elegante que o tornou instantaneamente reconhecível no mundo todo. Essa mudança de design também permitiu uma das mais valiosas capacidades do 747, sua transformação de avião de passageiros para cargueiro. Esse convés superior parcial, com o cockpit seguro acima do convés principal, permitiu uma seção do nariz articulada que podia se abrir totalmente para carregar cargas superdimensionadas. Essa adaptabilidade deu ao 747 uma longevidade notável. Quando as versões de passageiros foram aposentadas,
puderam ser convertidas em cargueiros, estendendo sua vida operacional por décadas. Aqui está a ironia. O recurso que torna o C-47 inconfundível nunca fez parte da visão original. Às vezes, as restrições da engenharia levam a soluções mais elegantes. Segredo 7. A tela voadora. Como se pinta algo do tamanho de um pequeno prédio comercial? Toda vez que um 747 recebe uma nova pintura, desencadeia uma operação gigantesca, envolvendo instalações especializadas, técnicos qualificados e uma atenção notável aos detalhes. Primeiro, a tinta existente é cuidadosamente removida, um processo que revela a pele de alumínio nua da aeronave. Essa etapa crítica permite que os inspetores examinem toda a fuselagem em busca de microfissuras, corrosão ou outros problemas que possam estar escondidos sob a tinta. Em seguida, vem a transformação. Pintar um 747 exige aproximadamente 450 litros de tinta, o que acrescenta cerca de 545 quilos ao peso da aeronave. Isso pode parecer trivial para um avião que pesa mais de 350 toneladas, mas as companhias aéreas calculam o consumo de combustível até a casa decimal. Esse peso extra se traduz diretamente em custos adicionais de combustível ao longo da vida útil do avião. O próprio processo de pintura é extraordinariamente preciso. Após a aplicação do primer, várias camadas de cor são colocadas, cada uma precisando de tempo para secar antes da próxima aplicação. Os pintores trabalham com equipamentos especializados em hangares, com controle ambiental para garantir uma aplicação perfeita. O que torna isso especialmente fascinante é como as companhias aéreas equilibram desejos estéticos com considerações práticas. Algumas optam por esquemas de pintura parcial para economizar peso, enquanto outras transformam seus 747 em verdadeiras obras de arte voadoras independentemente da penalização. A pintura retrô especial Boak, da British Airways, e o design aborígene Gunala Dreaming, da Qantas, mostraram como a enorme tela do 747 pode se tornar uma declaração cultural visível a quilômetros de distância. Segredo 8. O quebrador de recordes. Em 1989, a Qantas realizou algo que especialistas em aviação consideravam impossível: um voo sem escalas de 11.000 milhas de Londres a Sydney em um 747-400. Isso não foi apenas ultrapassar limites, foi destruí-los. O 747-400ZR Extended Range podia transportar até 63.500 galões de combustível de aviação, o suficiente para abastecer um carro típico por mais de 50 anos. Mas mesmo essa enorme capacidade não foi projetada para uma jornada tão extrema. Para esse voo quebrou recordes, engenheiros da Boeing tiveram que repensar completamente as capacidades da aeronave. Eles retiraram equipamentos desnecessários para reduzir o peso e instalaram tanques de combustível adicionais em áreas normalmente usadas para carga. O voo durou mais de 20 horas e pousou com reservas mínimas de combustível. O que tornou essa conquista especialmente significativa é que ela demonstrou capacidades teóricas 2 décadas antes que aeronaves de ultralongo alcance projetadas para esse fim, como o Airbus A350LR, tornassem tais viagens comercialmente viáveis. Pense no que isso significa. Engenheiros nos anos 1980 projetaram uma aeronave com capacidades que só seriam plenamente realizadas nos anos 2010. O 747 não estava apenas à frente de seu tempo, ele estava definindo possibilidades que aeronaves futuras tentariam alcançar. Isso não foi apenas uma jogada de marketing. Foi a prova de que o design do 747 tinha um potencial inexplorado que ia muito além de suas especificações originais. Segredo 9. O transportador do ônibus espacial. O 747 não apenas mudou as viagens aéreas, também ajudou a conquistar o espaço. Por 30 anos, a NASA contou com 2 47s, especialmente modificados, chamados de Avião Transportador de Ônibus Espacial, Shuttle Carrier Aircraft, ou SCA, para transportar os ônibus espaciais entre os locais de pouso e lançamento. Isso exigiu modificações extraordinárias. Os engenheiros da NASA removeram a maior parte dos componentes internos, reforçaram a estrutura da fuselagem e adicionaram estabilizadores verticais à seção traseira para compensar a interferência aerodinâmica causada pelo ônibus montado sobre o avião. Esses 747s realizaram 87 voos de transporte, levando ônibus como o Discovery, Atlantis e Endeavour, desempenhando um papel crucial, porém muitas vezes negligenciado, no programa espacial dos Estados Unidos. Considere o desafio de engenharia. Como montar com segurança uma nave de 78 toneladas em cima de um avião comercial e manter as características de voo estáveis? A solução da NASA foi um testemunho tanto do projeto robusto do 747 quanto da engenhosidade dos engenheiros aeroespaciais. A última missão do transportador da NASA foi em 2012, quando levou o Endeavour para Los Angeles para exibição em um museu. Quando o 747 modificado fez seu último pouso, encerrou um capítulo notável, no qual um ícone da inovação americana literalmente carregou outro em suas costas. Que outra aeronave comercial poderia ter desempenhado esse papel extraordinário? A resposta é simples: nenhuma.
Segredo 10. O fenômeno cultural. O segredo mais notável do 747 não é técnico, é como uma máquina transcendeu seu propósito para se tornar um fenômeno cultural global. A Boeing informa que a frota de 47 já acumulou mais de 118 milhões de horas de voo e quase 23 milhões de ciclos de voo, transportando cerca de 7,5 bilhões de passageiros, o equivalente basicamente à população da Terra. Mas as estatísticas não capturam o que essa aeronave realmente significou. Para milhões de pessoas, o 747 não era apenas um meio de transporte, era o veículo de momentos que mudaram vidas. Ele reuniu famílias separadas por oceanos, levou pessoas para novas vidas em países distantes, transportou ajuda humanitária para zonas de desastre, serviu até mesmo como o Air Force One, levando presidentes dos a cúpulas históricas. A silhueta do 747 tornou-se tão reconhecível que crianças do mundo inteiro conseguiam desenhá-la de memória. Apareceu em inúmeros filmes, anúncios e obras de arte, transcendendo a aviação para se tornar um símbolo universal de conexão humana. Tripulações formaram laços profundos ao trabalharem juntas em voos de longa distância. Engenheiros falavam sobre a aeronave com uma afeição em comum. Passageiros que experimentaram o andar superior muitas vezes o descrevem décadas depois com um senso de privilégio. À medida que aeronaves mais novas e eficientes substituem gradualmente os últimos 747 de passageiros, algo intangível está se perdendo. A rainha dos céus não era apenas tecnicamente superior, ela possuía uma presença, uma majestade que as aeronaves modernas têm dificuldade em igualar. Em uma era de design algorítmico e otimização da eficiência, o 747 nos lembra que algumas máquinas podem tocar a nossa humanidade de maneiras que transcendem suas especificações técnicas. Desde sua velocidade inovadora até a capacidade de passageiros sem precedentes. Desde transportar ônibus espaciais até evacuar comunidades inteiras, o Boeing 747 não era apenas uma aeronave, era uma revolução nos céus. Cada segredo que exploramos revela uma faceta diferente de seu legado notável. O que começou como um projeto de avião cargueiro evoluiu para talvez a máquina mais significativa do século XX, conectando continentes, culturas e vidas de formas antes inimagináveis. O 747 representa algo cada vez mais raro, uma conquista de engenharia que equilibra a excelência técnica com a experiência humana. Seus projetistas não apenas resolveram problemas, eles criaram beleza. À medida que os últimos jumbo jets deixam gradualmente o serviço de passageiros, estamos nos despedindo não apenas de uma aeronave, mas de uma era em que voar ainda parecia mágico. A rainha pode estar se aposentando, mas seu reinado transformou nosso mundo para sempre. Qual é a sua experiência mais memorável com o 747? Ou, se você nunca teve a chance de voar em um deles, qual desses segredos mais te surpreendeu? Compartilhe seus pensamentos nos comentários.